assim será na sua vida. É tudo. Declare isso. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Começo, meio e fim, tua voz é tudo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh Espírito Santo de Deus! Todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu brilho. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25. Versículo 2. Eu vou ler aqui e os irmãos acompanham aí. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2. E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Versículo 18. Então Abigail se levantou depressa, e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 passas de figos passados, e o pôs sobre jumentos. E disse aos seus mancebos: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte,
E eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se aos seus pés, e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça a este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele que é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos de meu Senhor que enviastes. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. Tome seu assento. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos, em rápidos minutos, sobre guerras que nós vencemos com sabedoria. Precisamos compreender que na vida nem tudo é força, nem tudo é no poder, na autoridade. Nem todas as coisas acontecem porque nós temos um ímpeto de realizar. Eu quero falar com algumas pessoas que aqui estão hoje, que estão passando por processos de guerras e ainda não entenderam qual o caminho da vitória. E essas pessoas que aqui estão hoje, e quando eu estava falando com Deus hoje de tarde na minha casa, eu questionei a Ele: quem são essas pessoas? São pessoas que estão procurando uma saída, um caminho, mas não estão encontrando, e precisam adquirir sabedoria vinda do alto, para encontrar a solução do problema. Nós estamos diante de uma história que fala de um homem poderoso, rico, um homem que tinha posses, mas todas as suas posses, riquezas, elas se perdiam diante do seu caráter, da sua qualidade como ser humano. A Bíblia registra isso. Ao ponto que a sua esposa chega a dizer que Nabal é filho de Belial. Os teus servos entendem que ele é próspero, ele é o Senhor da terra, é o nosso Senhor, mas é uma pessoa incauta, é uma pessoa que não tem condições de conversar com ele. Por isso que os servos vão falar com Abigail: olha, nós poderíamos até falar com o nosso Senhor, mas ele não nos ouve. Ele é uma pessoa dura, rude, que não calcula as coisas que faz, que não consegue dimensionar os problemas. Meu Deus, é uma pessoa que coloca a sua família na ruína, pelas suas decisões, pelas suas palavras, pelas suas ações. Apesar de ser uma pessoa rica,
Mas ele pode destruir da noite para o dia, com o seu ego, com a sua incapacidade de administrar problemas. Esse é Nabal. Um homem que consegue, com um simples recado, atrair a morte para sua casa. Por quê? Porque Davi havia tido um encontro com os pastores de Nabal e ele protegeu-os, além dos rebanhos, das ovelhas. E Davi então manda um recado: olha, nós fizemos o bem para você e gostaríamos de receber em troca o bem também. Então veja o que você tem, o que você pode para nos oferecer como alimento. E a resposta que foi enviada de volta a Davi é que ele não estava disposto a separar uma parte do que tinha para enviar a Davi e socorrer os seus homens. Isso trouxe fúria no coração de Davi. A resposta de um homem que não tinha sabedoria trouxe revolta no coração do rei Davi. Separado de Deus, escolhido de Deus, mas aquele homem, Nabal, não tinha o conhecimento de quem era Davi. Ei, só quero abrir um parênteses aqui. Existem coisas que nós atraímos para a nossa casa, porque nós nos revoltamos com aquele que nos guarda, que nos abençoa, aquele que nos protege. Só um parênteses. E foi exatamente isso que Nabal conseguiu. Ao invés de continuar o início de uma possível amizade, ele destruiu e ainda trouxe a fúria, a ira de um homem que era forte, poderoso, guerreiro, tinha um exército nas mãos. E ele recebeu o recado de volta, porque os servos de Nabal sabiam da resposta de Davi. E Davi disse que mataria todos, que não sobraria nenhum menino para contar a história. Veja que nós estamos diante de um conflito gigante entre um homem que não consegue entender o perigo e o outro que está furioso. Existe esse conflito. Abigail não está em casa quando tem essa revolta toda. Mas quando ela chega na casa dela, que ela tem o contato com seus servos, o servo vem e diz: olha, minha senhora, nós queremos falar com a senhora porque o nosso Senhor não nos ouve. Ele não consegue entender, ele não consegue dimensionar o perigo que nós estamos correndo. E nós queremos então conversar com a senhora, porque a senhora pode ter alguma forma de minimizar isso. Abigail, com sabedoria, entende que a solução não é conversar com a pessoa mais próxima, com aquele que estava dentro de casa, porque aquele que estava dentro de casa era turrão, era duro, era rude, era uma pessoa que não ouvia. A solução era um diálogo com quem viria contra a casa dela. A sabedoria muitas vezes faz com que nós venhamos a encontrar um caminho que aos nossos olhos parece que é um caminho difícil. 99% das mulheres sairiam dali, do encontro com o servo, daquela informação que recebeu, e iria discutir com o marido. Tentar mudar a cabeça de quem? Do marido.
Às vezes, e aí pode se inverter o papel, né? O marido também pode tentar convencer a mulher, e a mulher é turrona, daquela que não abre mão daquilo que falou, daquilo que disse, daquelas decisões que tomou. O papel aqui não importa. O que importa e o que está aqui diante de nós hoje são as decisões que nós devemos tomar. Buscar um confronto com o marido seria o caminho mais rápido. Seria a solução mais fácil de tomar. Porque se eu for lá, eu vou conversar com o marido e vou resolver o problema. Seria esse o pensamento de Abigail? Ou na maioria da mente das pessoas? Não, eu vou me revoltar com o meu marido, eu vou me revoltar com a minha esposa, eu vou me revoltar com o meu filho. Mas ao invés disso, essa mulher com muita sabedoria, ela entendeu que o problema não estava, que a solução do problema não estava em casa. A solução do problema, ela teria que buscar fora. Ela teria que sair da zona de conforto. Ela teria que sair do seu ambiente. Ela teria que mexer com um mundo que ela não estava acostumada. Então ela prepara várias coisas que formariam um banquete. E ela então vai de encontro a Davi. Presta atenção, irmãos, que eu já vou começar a colocar alguns pontos importantes aqui. Sentar e chorar não resolve problema. Existem coisas que é necessário você levantar a sua cabeça e falar: eu vou tomar uma posição. Recuar também não resolve. Existem situações que você precisa avançar. Acreditar que alguém vai resolver o problema para você também não é a melhor solução. Existe um problema na sua casa e talvez a solução está dentro da sua cabeça. É você que deve buscar isso com Deus. E você está tentando, ao invés de falar com Deus, você vai discutir com as pessoas que estão no meio do conflito. E quem está no meio da guerra não consegue enxergar muita coisa a não ser a própria guerra. Muitas coisas são resolvidas por quem está de fora e não por quem está dentro. E ela então prepara tudo aquilo, chama os seus servos e fala: vocês vão na frente, eu vou logo atrás. E quando ela se encontra com Davi, ela muda o pensamento de Davi por intermédio do seu comportamento. Talvez essa fúria que se levantou na sua casa depende só de um comportamento seu. Depende só de uma humilhação. Mas pastor, eu vou me humilhar? Ela chega com tudo aquilo para entregar a Davi. Ela se prostra diante de Davi e fala: meu Senhor. Meu Senhor, não dê ouvidos ao que o meu esposo disse. Uma mulher diante de um exército preparado para destruição. Oh meu Deus! Sem armas nas mãos, mas com o joelho no chão. Aleluia.
sem palavras agressivas, mas com palavras doces. Se eu estivesse em casa, meu Senhor, eu tinha preparado um banquete para enviar. Seria diferente. Não dê ouvidos a esse filho de Belial. Aleluia. Olha aqui para mim. A morte que muitas vezes rondam a nossa casa, ela pode ser afastada pelas decisões que tomamos. Principalmente as mulheres que são mais sensíveis. A destruição que ronda a nossa vida, ela pode ser desfeita por simples atos. Atos de sabedoria. Atos de humildade. Em outras palavras, o inimigo resolveu atentar contra a sua casa. E você está tentando resolver esse conflito com o seu marido ou com a sua esposa. E você não está conseguindo resolver, porque você ainda não entendeu que o teu inimigo, ele não depende do relacionamento que você tem com seu esposo. Ele depende do relacionamento que você tem com o seu Deus. Você acha que Abigail conquistou essa sabedoria toda do dia para a noite? Não. Ela era uma mulher compromissada com as coisas de Deus. Ela tinha no coração um sentimento diferente. Era uma mulher que ela tinha a possibilidade de atrair a presença de Deus para dentro da sua casa, mesmo vivendo com um homem perverso. Em outras palavras, quem vai mudar o ambiente que está vivendo é você. Quem vai mudar a situação dentro da sua casa é você. Quem vai afastar a morte, a destruição, a perseguição de dentro da sua casa, dos seus filhos, do seu esposo, da sua filha, é você. Aleluia. Glória a Deus. Para que depois a Bíblia pudesse registrar, Nabal, que tinha sua esposa Abigail, mulher sábia, que destruiu uma guerra com o coração limpo, com palavras doces, suaves, sem usar nenhum tipo de arma terrena, mas usando somente aquela que vem do alto, a sabedoria que Deus deu. Você não vai conseguir mudar uma pessoa tentando convencê-la do contrário do que ela pensa. O único que pode fazer isso é Deus. Então discutir em casa não resolve. Ficar criando conflitos também não resolve. Você precisa ser sábia. Aleluia. E buscar a presença de Deus ao invés do conflito. Pastor, mas eu vou me humilhar. Deixe quem quiser pensar que você está se humilhando, mas quando olharem e ver você acompanhada do seu esposo dentro da igreja, sendo abençoado por Deus, as pessoas vão dizer: ali tem uma mulher sábia, ali tem uma pessoa fiel que conquistou algo. Deus tem uma história diferente. Não precisa ser a morte, a destruição. Agora, se você recuar,
o exército inimigo vem contra. Imagina Abigail se espantando com a situação e fala: não, eu não tenho nenhuma arma na minha mão para defender minha casa, então eu não posso fazer nada. Os servos iriam se desesperar, receberiam a notícia que o exército de Davi estaria chegando. Os servos começariam a fugir de um lado para o outro, e os homens se aproximando com espada nas mãos, guerreando com pastores de ovelhas, destruindo a casa, não sobrando nada. Imagina esse cenário. Pois talvez foi esse cenário que Davi queria, mas Abigail impediu. Hoje, você tem nas mãos a oportunidade de acabar com uma história que se levanta contra a sua família, não de hoje, mas há tempos. Você tem a possibilidade de encontrar a saída para essa situação. Eu já ouvi tantos testemunhos de mulheres que passaram anos e anos sofrendo, de homens que agrediam, que ofendiam, mas que Deus deu a vitória. E eu não estou dizendo que é certo o homem bater na mulher, mas você brigar com ele não vai resolver. Você partir para o confronto não vai resolver. Pastor, como é que eu resolvo isso? Se você estiver diante de uma situação dentro de casa, que o inimigo está colocando coisas e conflitos dentro do seu lar, a solução é você se humilhar. Tem até um hino que eu acho lindo, esse hino. Se eu me humilhar, aleluia. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha ovelha, minha herança. Aleluia. Quando você se humilha perante o Senhor, os teus problemas estarão diante daquele que pode resolver o impossível. Quando você coloca a situação diante do teu Senhor, você está diante daquele que pode estender as mãos para você no dia de hoje. Por isso hoje eu te convido a não travar as suas guerras com armas carnais, mas vencê-las com sabedoria, com oração, com humildade. Pastor, é porque o senhor não está entendendo a fúria que se levantou em casa. Maior do que a fúria na casa de Abigail não é. Ela tinha segundos, ou minutos, talvez horas, para tomar decisão, porque a sua casa estava correndo perigo.
Ela olhava para as mãos e não tinha nada. E a única coisa que ela tinha estava dentro dela, que é o que ela poderia usar naquele momento. Ela não resolveu, eu vou separar aqui um exército, porque se der errado lá, o exército me ajuda aqui. Não. Ela simplesmente se levantou e tomou uma decisão. Eu vou falar com quem pode resolver esse negócio. O meu negócio aqui não é com quem está causando. Oh, meu Deus, o meu negócio aqui é com quem pode resolver. Aleluia. A sua luta não pode ser contra o seu inimigo. Não, deixa que o inimigo Deus coloque a mão. Porque se Deus colocar a mão, o seu inimigo será desfeito. Você tem que buscar quem pode resolver o seu problema. Vamos fazer uma oração. Eu vou pedir para a banda louvar a Deus com o hino, que já passou o horário. Eu ia falar um pouco mais das habilidades e das virtudes de Abigail. Ia dar uma cacetadinha nos homens. Mas deixa para um outro dia, né? Melhor. Eu ia dar aqui uma pancadinha nos homens, mas deixa quieto. Por conta do tempo. Eu só ia falar assim: homens, ouçam mais suas mulheres. Aí falei, tá vendo? Acabei falando. Mas as mulheres sábias, meu Deus, tomam atitudes e decisões que mudam a história da família. Aleluia. Eu te pergunto, se o recado tivesse chegado a Abigail, ao invés de Nabal, qual seria a situação? Ela teria resolvido, teria mandado alimento para o exército de Davi. Mulher sábia, eu não vou arrumar um conflito. Mas chegou para o homem todo marrento. Mas deixa isso aí para lá, vamos aqui. Você é escolhida por Deus para mudar a história da sua casa, da sua família, do seu esposo, dos seus filhos. Você é escolhido por Deus para tomar decisões sábias. E eu quero orar por você. Seja qual for o conflito que você está enfrentando, seja no seu lar, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida na saúde, eu quero orar por você, para que esta guerra termine hoje, em nome de Jesus. Porque hoje nós não vamos usar as ferramentas carnais, nós vamos usar as ferramentas espirituais. Enquanto a banda louva, você que precisa de oração, levante do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar aqui na frente. Os pastores vão nos ajudar aqui, as irmãs. Enquanto quando a banda começar a louvar, você já levanta do seu lugar e vem receber sua bênção, vem buscar a sua vitória. Faça como Abigail: eu vou atrás de quem pode resolver o meu problema. Aleluia! Você não tem mais o que ninguém pra te ajudar. Apenas dobre seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Vem gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai te responder. Você entende quando você quer chorar. Sabe que tudo
justamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Aleluia! Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você fala a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras para pedir. E ao sofrimento que causa lamentos, não sabe o que fazer. Deus responde a oração, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até com palavras Ele vai. Pois Ele pede quando você quer. Sabe, meu Deus, aleluia! A resposta para a sua oração está chegando hoje. Deixa o teu sofrer e a sua dor. Sabes perfeitamente onde ela está. Pois eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e acusador. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus, o Senhor está enviando a resposta que você precisa. Aleluia. Hoje o Senhor ouviu a sua oração. Aleluia. Oh, meu Deus. A destruição poderia estar diante dos teus olhos, mas Deus resolveu ouvir você. Aleluia. A queda estava diante dos teus olhos. Aleluia. Mas Deus hoje te ouviu. Aleluia. E é Ele que envia a resposta que você precisa. Eu conheço um Deus que cessa a fúria do inimigo. Eu conheço um Deus que quebra o arco e que corta a lança. Aleluia. Eu conheço um Deus que ouve a oração dos mais humildes. Aleluia. Rimandarás, andarai. Aleluia. Eu estou ouvindo a voz de uma pessoa pedindo a Deus para afastar a morte da sua casa. Isso está nítido no meu ouvido. Aleluia. Oh, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Deus envia livramento a quem resolve agir com as ferramentas certas. Aleluia. Deus envia livramento no seu lar,
no seu trabalho. Aleluia. Deus impede que as pessoas fiquem discutindo, porque Deus traz paz ao ambiente. Aleluia. Onde Ele entra, a paz é derramada. Aleluia. Os irmãos que estão aí no nave da igreja, se possível, quem puder, se coloque em pé. Todos vocês coloquem a mão no coração. Aleluia. É impossível eu conhecer a dor de todos vocês. É impossível eu conhecer o sentimento que está passando na cabeça de todos vocês. Mas o Deus que você serve te conhece muito bem. Ele sabe a dor que você está enfrentando. Ele conhece a tua aflição. Aleluia. E neste momento Deus vai arrancar essa aflição do seu coração. Você vai para a sua casa, você vai dormir em paz em nome de Jesus. Ele vai retirar a aflição do seu coração hoje. Curve a sua cabeça. Senhor Deus maravilhoso Pai, o Senhor conhece o íntimo de cada um de nós. O Senhor sabe tratar com as nossas limitações, que muitas vezes nós não encontramos forças, pensamos em parar, em desistir de tudo, abrir mão, porque as nossas forças são limitadas. Mas nós confiamos num Deus que é poderoso. Aleluia. E eu te peço em nome de Jesus, com as tuas mãos, ó Deus, arranque a aflição, o sofrimento, a dor do coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ministro a paz. Aleluia! Eu determino hoje uma noite tranquila. Aleluia! Toda depressão cai por terra agora. Aleluia! Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você vai declarar isso hoje. Aleluia! Declare. Diga isso. Seu nome é vida. Aleluia. Aleluia. Receba a sua cura, receba a sua bênção, receba o livramento, a paz que você precisa. Aleluia! Eu falo Jesus, seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Aleluia.
Faz dias que você não consegue dormir, mas hoje você vai ter o sonho que você imagina, que você precisa, o sono do descanso na presença do Senhor. Hoje o Senhor quebra toda maldição, hoje o Senhor quebra toda angústia, em nome de Jesus. Poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos sobre a vida dos teus filhos, Pai, a paz que eles tanto precisam e buscam, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Eu vou passar ao pastor Anderson para ele dar o encerramento do culto, amém?